E aí, pessoal? Vamos que vamos? Então hoje a gente vai fechar o tema de Subdosha, falando dos Subdoshas de Kapha. E aí semana que vem a gente pode fazer um conjunto de aulas sobre a conexão dos Subdoshas, talvez. Ou então, se a gente não for fazer a conexão dos Subdoshas, que talvez seja um tema muito avançado para a gente fazer numa live aberta para todo mundo, pouca gente vai tirar benefício disso, eu acho. Talvez a gente possa começar a falar de 7 tecidos, que é uma parada super legal. Ou os 4 tipos de Agni. Mas vamos continuar falando de temas um pouquinho mais avançados. Combinado? Estão me ouvindo bem? Temos bastante coisa para falar hoje. Eu sinto que os subdoshas de Kapha são os que a gente usa menos aqui no Brasil, porque poucas pessoas têm distúrbios propriamente ditos nesse subdosha, sendo esse subdosha a fonte da origem. Geralmente a gente agrava mais no subdosha de Vata ou no subdosha de Pitta, mas esses subdoshas adoecem com o adoecimento dos outros, por causa da relação que existe entre os subdoshas. Então, se o meu subdosha de Pranavayu, movimento das ideias, adoecer, se eu começar a ter umas ideias malucas, o meu subdosha de Sadaka Pitta, que é o discernimento mental, também vai adoecer. E hoje vocês vão entender qual é o subdosha de Kapha que também adoece. E aí a gente fala de hiperatividade quando a gente falar dos 3, né? Talvez eu não use o óculos, já que a maioria das minhas roupas tem um pouquinho de óleo nelas. Então não adianta, ele fica mais encebado, eu tenho que lavar de verdade. Porque será que tem óleo, né? Vamos lá, galerinha. Então, mais uma vez estamos aqui. Engraçado como pra mim é muito fácil começar uma live, mas na hora de começar uma live de Subdosha eu sinto que eu preciso fazer todo um preparo, todo um tchan e tudo para que a gente faça isso de uma forma bem fácil de compreender para todo mundo. Deixa eu tomar um golinho do meu chai, que o último golinho do meu chai agarrou na minha garganta. Seguinte, galera, vamos lá. Depois que eu depois que eu fizer a live de hoje, eu leio todos os comentários, então vou deixar os comentários abertos, pode ser? Então agradeço mais uma vez a presença de vocês. Se o áudio incomodar alguma vez que tem uma obra aí fora, alguma coisa assim, vocês me avisam, que é só eu fechar uma janela ali, passa um calorzinho, mas não tem problema não, que é pouco tempo. Então é o seguinte, galera. Quem quer consulta, pessoal, depois me dá um oi no Instagram que eu passo o contato da minha assistente que tem me auxiliado nas consultas, tá bom? E vocês agendam por ela. Seguinte, pessoal, quando eu falo em subdoshas, então, pra gente fazer uma breve revisão, quando eu falo em dosha, vamos revisar rapidinho, ó. Doshas são características biológicas. Então, as características biológicas de Vata, de Pitta e de Kapha. As coisas quando são mais leves, mais rápidas, mais frias, mais secas, mais difusas, mais móveis, são de características Vata. As coisas quando são mais intensas, mais vermelhas, mais agitadas, mais atritivas, promovendo calor, excreção, metabolismo e transformação, são características do dosha Pitta. E quando as coisas são mais estáveis, são capazes de gerar resistência, de gerar manteneção, de manter aquilo da mesma forma, de resistir mesmo, de ter a capacidade de se manter do mesmo jeito, independente do meio, as coisas são mais Kapha. Então a gente está falando de 3 propriedades biológicas. Quando eu jogo isso para os animais, por exemplo, posso falar que um gato é mais Vata, porque ele gosta de ficar acordado à noite, que é um horário muito silencioso e muito quieto.
ele gosta de pular e ele é muito esguio e ele tá sempre no ritmo dele, do jeito dele, fazendo as coisas da forma dele. Deixa eu fechar essa janela que se a obra não tá irritando, já já o latidinho do meu cachorro vai irritar. É um latido de alegria de quem está recebendo a minha mãe mais uma vez. Minha mãe ia ficar um tempo sem vir, mas visto que o dog quase morreu atropelado, minha mãe veio ver ele mais um pouquinho. Então é o seguinte, a gente teria o nosso gato, que é um animal mais vata, e a gente pode pegar um animal pita, um pastor alemão. Olha como ele é respeitoso, direcionado, ele é esguio no sentido de ser forte, firme, mas ele tem um direcionamento. E essa capacidade de obediência, assim, de determinação, de disputa. Então, e aí vamos pegar um animal mais cafa um pouquinho, a gente pode falar, vou falar do elefante, tá, posso falar do elefante, mas a gente pode pensar também no cisne, a gente pode pensar no cisne, que ele é um animal bem sedoso, bem calmo, bem tranquilo. Tá, da vaca, a vaca é um ótimo estereótipo do cafa, porque a vaca é contente, tá ali de boa, fazendo o rolê dela, e ela ganha tecido comendo nada, basicamente. Então, são 3 estereótipos, vamos passar disso. E aí a gente tem as 3 características nas pessoas. Os vatas vão ser mais rápidos, vão chegar aqui na live fazendo várias coisas, abrir a janela, fechar a janela e é agitadão. O pita vai chegar meio mais sério, assim, dando a consciência para vocês de que esse é um momento de respeito, onde a gente tem que se entregar ao conhecimento, e o que eu digo aqui é muito sério, a gente tem que ter direcionamento, tem que ter respeito com o paramparal que eu tenho para passar como mestre para o discípulo que está ali para receber. Eu como mestre tenho que ter um respeito muito grande pelo que eu tenho para passar, e o discípulo um respeito muito grande pelo que tem para receber, mas eu não sou um mestre muito pita, eu sou mais cafa. E aqui é tranquilo, galera. Pode pegar o celular no meio da live, desde que seja para uma coisa importante. É importante que vocês tirem as dúvidas de vocês e sintam que fazem parte desse meio. E aí a gente vai ter uma live mais cafa, assim, né? Ah, olha o pessoal entrando, né? Olha quanta gente, que legal. E aí a gente vai ter nesses 3 tipos de características, assim, vai. Vamos passando de uma forma bem tosca, por assim dizer, nesse comecinho, né? Mas eu queria fazer uma breve revisão para a gente entender que esses doshas estão em todas as coisas, o tempo todo. E tudo muda o tempo todo. Essa é a única coisa que não muda, a própria mudança. A mudança acontece o tempo todo. Então, beleza. Chegamos nesse ponto onde a gente vai começar a falar de subdosha de kapha, tá? Amornamos a galera. Quando eu falei dos 5 ventos, dos 5 subdoshas de vata, são os 5 locais por onde o vata passa, o vento se representa no corpo humano. Então a gente está falando agora da fisiologia humana mesmo. Os 5 ventos é o movimento das ideias, o movimento das expressões, o movimento dos alimentos, o movimento dos dejetos, que também é o movimento do orgasmo, também é o movimento da ejaculação, também é o movimento do parto, também é o movimento da menstruação, mas é esse movimento que fica aqui no cólon descendente. E a gente tem o movimento circulatório, são 5 movimentos. A gente tem os 5 metabolismos. 5 metabolismos é o metabolismo da digestão, né? O metabolismo do estômago, o metabolismo e o calor do sangue, essa capacidade que o sangue tem de gerar paixão, de gerar calor, de pessoa ser sangue quente, quer fazer coisa demais, às vezes até merda. A gente tem o discernimento mental, fazendo vocês entenderem o que eu estou dizendo. Por isso que eu estou fazendo essa revisão, para que a gente dê uma aquecida no discernimento mental. Se eu chegar com uma feijoada, tem muita gente que não vai digerir. Para eu dar uma feijoada, geralmente a gente toma uma cachaçinha antes para esquentar o fogo. Então estou tentando esquentar o fogo, o sadaka pita de vocês, que é o subdosha da mente. E eu busco sempre vir num local que seja visualmente harmônico, para o alochaka pita de vocês curtir o ambiente e tal, e sentir que tá harmônico, que tá legal, que vocês não precisam se preocupar com o que vocês estão vendo, só tem que digerir o que tá ouvindo. E o metabolismo da pele, por isso a gente passa coisa na pele no Ayurveda, porque a pele é um grande órgão de metabolismo para Jaka Pita, aquilo que promove brilho, que promove todas as características adequadas do corpo, são os 5 metabolismos. Então, quando eu vou falar nas 5 mucosas de kapha, nas 5 fleumas, esses são 2 termos que eu uso sempre e eu vejo que muita gente fica assustado. Ah, não sabia que tinha muco bom. Ah, fleuma não é uma coisa ruim? A gente tem que entender esses 3 princípios.
O cara gosta de ter um combustível bom no carro. Não, o combustível do meu carro é maravilhoso. Não, o combustível do meu carro é maravilhoso. Não, o meu carro ele é um carro muito rápido, né? O combustível é aquilo que promove o metabolismo e a explosão. Então o Pita é maravilhoso. A aerodinâmica do meu carro, né? O visual do meu carro, assim, as curvas do meu carro, o vata do carro é maravilhoso. Legal, maneiríssimo. Mas e aí, o CAFA do seu carro? Não, o que é o CAFA do meu carro? Você está falando sobre o quê? O óleo do seu carro é bom? Ou é um óleo velho que promove atrito? É um óleo que aumenta a fluidez do motor? Então, quando a gente fala nas boas mucosas de CAFA, a gente está falando nas 5 características do corpo que as pessoas muitas vezes esquecem de enriquecer. E eu acho que hoje é uma live assim que eu vou puxar muito para esse lado, porque se por anos eu fiquei meio com birra da galera que queria emagrecer, cada vez mais eu vejo que o problema não é querer emagrecer, é querer se cuidar sem um conhecimento por detrás. E aí, independente da patologia que a pessoa tem, se ela não tem um conhecimento por detrás que auxilia ela a se observar, a entender quem ela é e a entender quais são os elementos que geram aquele adoecimento, não tem como tu se cuidar. Você pode melhorar agora, mas ano que vem tu vai ter outro problema. Tomara que não, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que se a gente conseguir compreender a grande importância de cuidar dos doshas e entender os subdoshas de Kapha e como a gente não dá atenção para eles é um dos grandes caminhos, a gente tem muito mais sucesso no tratamento. Então vamos lá. As 5 fleumas. Primeira coisa, eu falo muito que o Ayurveda fala e eu alerto as pessoas, não é para começar a refeição com a salada. A nossa digestão ela depende de 3 características. Do espaço vazio, a gente chama aquilo do subdosha do estômago, a gente já pode dar nomes, né? Samana vai. O espaço vazio que vai transportar as coisas. O suco gástrico, o Pachaka Pitta, o Jataragni, que é responsável por queimar as coisas ali. Mas o que você vai misturar no espaço vazio com o suco gástrico só vai aderir ao seu corpo se você tiver uma boa mucosa. E essa mucosa, ela é responsável por envolver o alimento com o seu DNA. Então eu como tâmara, eu como banana. Aí a banana não está muito madura, ela está meio seca. E aí, quando o meu muco tem o meu DNA, entrar em contato com essa banana vai puxar o muco para dentro para ela se hidratar. Por quê? Porque ela não está muito madura. Então já é uma propriedade adstringente porque ela é uma banana, então vai ser bem ressecante já naturalmente. Então, ao invés de, quando isso passar pela minha mucosa intestinal, ser reconhecido como algo que está envolto no meu DNA, logo, se está envolto no meu DNA é uma coisa que deve ser parte de mim. Então a inteligência de Samanavaya avisa o fígado, puxa, ele autoriza as membranas do intestino delgado a deixarem aquilo entrar, para entrar na veia porta, para ir para o fígado, para virar plasma. Agora, se esse processo de umectação do muco não está bem fluido, se esse processo de umidificar a região não tá presente, como é que isso não vai ficar presente? Por exemplo, você está com fome. Então você tem espaço vazio, você tem fogo digestivo, você tem mucosa. E a primeira coisa que você vai fazer é comer uma salada. A salada vai pegar essa mucosa e vai apagar. Vai pegar esse fogo digestivo e vai apagar. Porque a salada é adstringente e ressecante. Então a gente mastiga a salada e percebe que a fleuma da nossa boca reduz. Então você já vai diminuir o bom muco. E a salada é fria, a gente sabe disso, você já vai diminuir o bom fogo digestivo, vai sobrar só espaço vazio. Aí o cara fala assim, eu não estou digerindo bem, eu como e fico inchado. Muitas vezes a salada é um dos grandes vilões. Então, a primeira mucosa que a gente tem que entender chama Kledaka Kapha. Kledaka é aquele muco que reveste, aquele muco que protege. O Kledaka, ele está em todo o Kleda, o termo no Ayurveda é muito interessante de ouvir, de tentar entender o que quer dizer. Kleda. Olha como eu, para falar, já gera um pouco Kleda. Já gera um pouco de muco na boca. O próprio dizer de Kleda. Kleda é aquele muco que reveste o nosso corpo. E o Kledaka, aquele muco que tem sede no estômago e intestino delgado, ele é super responsável por uma boa qualidade de absorção. Então a pessoa está anêmica e às vezes quer fazer reposição de coisas e aí você vê que o corpo está seco, tem que aumentar a Kledaka, tem que aumentar as mucosas digestivas. Então a Ayurveda fala, come o doce primeiro, não é que tipo,
nutre o muco digestivo com algo que seja sedoso. O açúcar branco não é sedoso, mas o açúcar das tâmaras é sedoso. O açúcar demerara muitas vezes é sedoso, depende muito de procedência às vezes, né? Que o açúcar pode vir a ser ácido também, mas a propriedade doce dos alimentos, que é o arroz, que é mucoso, as carnes muito bem cozidas, os cremes, os soufflés, a tâmara, a maioria das sementes, as frutas bem maduras, essa propriedade doce é enriquecedora de Cleda, do subdosha de Kapha, que é o primeiro contato que o nosso corpo tem com os elementos externos. Então, ele é tão importante quanto Pachaka Pitta. Se o subdosha de Pitta é responsável do estômago, é o primeiro que entra em contato com o alimento, então ele tem que estar bem para queimar e destruir todas as toxinas, o Kledaka tem que estar muito bem para que ele consiga envolver os nutrientes. Você matou as toxinas, agora você precisa envolver os nutrientes e transportar esses nutrientes para o seu corpo. Nesse ponto, eu por muitos anos me senti magro, me senti muito leve, e aí eu ia vendo que eu não estou ganhando volume. Não estou ganhando volume, mas estou ganhando peso. Não estou ganhando volume, mas estou ganhando peso. Essa alimentação ayurvédica de ingerir coisas doces, pesadas e mucosas no início da refeição e no início do dia, eu falo muito no suco matinal ayurveda com sementes e com tâmaras. Para quê? Para que no início do dia você tenha um nutriente foda, fera, maravilhoso e ao mesmo tempo ele vai estar gerando Cleda. Ele tem coisas picantes, tem coisas quentes, tem coisas fluidas e ao mesmo tempo ele está gerando uma boa mucosa. Então não vamos deixar de gerar essa boa mucosa. Isso é o que gera vitalidade. Vitalidade não é uma salada. Uma salada, você deixa na geladeira, passa 2, 3 dias, ela morreu ali. Porque salada não é algo vital. O verde não é vitalizado. O que é vitalizado são as sementes. É aquilo que dura muito tempo. Você joga ali e dura muito tempo, aquilo é vitalizado. Então você pega todas as sementes, basicamente, né? O mel, o ghee, as coisas que são cozidas com especiarias que aumentam o tempo de durabilidade. Então os superalimentos não são os alimentos que são super estimulantes, são os alimentos que geram super tecidos, tá? Então são alimentos Kapha. Superalimento não é o gengibre, superalimento não é a pimenta do reino, superalimento é o arroz basmati, superalimento é o ghee, é aquele alimento que gera muito tecido, que é nobre para a produção de Cleda, tá bom? Beleza, primeiro subdosha de Kapha, tá? Kledaka. Segundo subdosha de Kapha, você começa a produzir tecido justamente, vocês lembram que eu falei daquilo numa ordenzinha para vocês? Então, se o Pachaka é o subdosha de Pitta da digestão e o próximo é o subdosha do sangue, o Kledaka é o subdosha de Pitta da digestão. E qual é a próxima mucosa que é gerada com o produto da digestão? A mucosa pulmonar, chamada avalambaka, a fleuma pulmonar. Olha que trabalho lindo, ó. A fleuma pulmonar é responsável por pegar esse ar que está aqui e transformar em oxigênio líquido aqui dentro do meu corpo. Olha que trabalho de aterramento, olha que trabalho Kapha, trabalho de pegar uma coisa etérea são fleumas tão boas, são mucos de altíssima qualidade que tem no meu pulmão, os alvéolos pulmonares super mucosinhos, que quando esse ar entrar em contato, ele vai pegar aqui, ele vai... Puxa, pronto, agora é líquido. E essa transformação é feita por avalambaka. A avalambaka é aquele subdosha Kapha que promove o suporte à vida. Olha que bonito. Suporte à vida. Olha, a vitalidade do meu pulmão promove suporte à vida por conta da mucosa do meu pulmão que transforma esse oxigênio etéreo, esses gases etéreos, em nutrientes para o meu corpo. Que bonito, hein? Tipo uma planta, tipo uma planta. Então a avalambaka é responsável por isso. Legal. Como é que eu vou nutrir a avalambaka? Mantendo as fleumas com boa qualidade. Quem nutre a avalambaka? Plasma. Ou seja, o primeiro dos tecidos é quem nutre o pulmão. O que você ingeriu agora está nutrindo o seu pulmão. Aí o cara está com baixa de B12, por exemplo. Aí vai tomar uma reposição de B12. Ou vamos fazer uma nutrição com uso de tâmaras, gengibre e beterraba, por exemplo. Porque isso vai gerar um plasma tão densificante dos nutrientes. E aí você começa a ver
que se você presta atenção não no nutriente que está faltando, mas no motivo pelo qual aquele nutriente está faltando, e eu estou achando a live de hoje, assim, eu preciso amarrar isso de muitas formas diferentes para as pessoas entenderem o déficit que existe de atenção para o subdoxa de Kapha hoje em dia. Não é uma questão de ser magro ou não ser magro, mas é a atenção que a pessoa tem que ter. Porque eu vejo muitas pessoas com obesidade que são anêmicas, então você vê uma grande distorção. Ela ganhou um peso vazio, esse peso vazio dá a sensação de vazio, e a sensação de vazio dá a vontade de consumir sabores doces. Sabores doces apagam o fogo digestivo e não nutrem essas boas mucosas. E aí você gera um grande ciclo porque as pessoas não sabem. Tu pode comer coisa doce, desde que você consiga digerir e seja um doce de alta qualidade. Aí você vai gerar tecido e não entupimento. Então, Kledaka é o primeiro, Avalambaka é o segundo. Olha que interessante, ó. O seu corpo, quando reconhece que a produção de muco está muito grande no corpo, ou seja, estou falando que muco é bom, mas muco pode ser ruim, fogo pode ser bom, fogo pode ser ruim, movimento pode ser bom, movimento pode ser ruim. Quando o muco está excessivo, o seu corpo é tão inteligente que ele percebe que tem mais tecido em plasma e no sangue, que são os primeiros tecidos da produção, tem mais fleuma, tem mais coisa gerando mucosa do que tem qualidades de tecido. Então esses tecidos não estão mais aguentando receber mais coisa. Aí a sua fome começa a abaixar e aí você fala, cara, minha fome está abaixando. Só que a gente tem pouco essa percepção, né? Se você é um terapeuta de Ayurveda fera, estuda 10 anos de Ayurveda, você vai perceber, minha fome está baixando, minha língua está esbranquiçando, meu lábio está ficando menos vermelho e está ficando rosa claro. Eu estou acordando, isso é tudo uma sequência, eu estou acordando com a sensação de pesado. Não fui ao banheiro hoje. O meu odor piorou, o odor do meu suor piorou, mudou. A minha urina está mais alaranjada. Minha garganta está fechando, fiquei gripado, estou com febre. É um processo. Você vê que o seu fogo, a sua fome diminui porque seus tecidos empanzinaram. O seu fogo digestivo vai diminuindo, você vai vendo isso, você vai sentindo isso no odor corporal, isso vai empanzinando o seu processo digestivo, até que 4, 5 dias depois você vai ficar gripado. O que é a gripe? Olha que lindo, ó. A gripe é a identificação que o seu corpo não tem mais como lidar com aquela quantidade de tecido que está abundante e ele precisa mobilizar, ele vai esquentar isso para ferver essas impurezas e tirar das células aquelas impurezas que estão paradas ali no sistema, e essas impurezas vão sair por 3 vias, fezes, urina e suor. Só que assim, fezes não é legal de tirar nada dos tecidos, geralmente fezes é tubo digestivo. Urina, você tira um pouco das toxinas pela urina, mas é muito difícil para o rim purificar aquilo tudo. Principalmente porque a gente está falando em gordura. O rim ele vai trabalhar mais com excreção de água. Como é que a gente tira fleuma? A gente manda essas fleumas para o Avalambaka. O plasma vai recebendo aquilo e ele vai mandando para a Avalambaka. E aí você começa a produzir muco e cuspir muco, cuspir muco, cuspir muco. Então a febre é um processo lindo, maravilhoso do corpo para te defender de uma produção excessiva de muco. Olha que bonito. Então uma das receitas para febre, por exemplo, para gripe, é a sauna caseira. Se você não chegou a 39 de febre, você pode tomar um banho quente, tomar uns chás quentes, deitar debaixo das cobertas e passar calor umas 2, 3 horas. Você vai ver que vai ser um suor assim mucoso, fedorento. Depois você vai ao banheiro, vai ter uma abundância de urina, uma abundância de dejeto. Aí vai passar um dia, sua febre diminui muito, sua gripe passa. Você vai ajudar o seu pulmão a veicular essa toxina para fora do corpo. Então, quando a gente entende essa propriedade maravilhosa que a Avalambaka tem de salvar a gente de uma intoxicação que poderia ser fatal, porque seu fogo digestivo não vai conseguir lidar com aquilo, e aí você vê que a gripe é uma saúde, você pega e dá uma ajuda para essa gripe, né? Ou você aumenta o fogo digestivo para essa gripe te ajudar, para você ajudar essa gripe a ferver mais, ou você diminui os volumes das refeições. Ou se você está vendo essa gripe vir, você faz as duas coisas que você nem gripe vai ter. Tá? Então assim, a gente tem que aprender a ajudar o subdoxa de Kapha a trabalhar. Kledaka, subdoxa do estômago, Avalambaka, subdoxa do pulmão. Aí a gente vai tendo as nutrições das fleumas, que servem, por exemplo, para umidificar a minha voz.
Bodaka Kapha. É fácil de lembrar o nome porque Boda lembra boca. Então, Bodaka são as fleumas que estão aqui na região do pescoço, na região da boca, as papilas gustativas, essa boa mucosa que me ajuda a ter uma voz adequada, uma voz sedosa, que nutre a minha tireoide com estabilidade e harmonia. Então, quem tem questões de tireoide tem problemas de Bodaka, quem tem a voz rouca tem problemas de Bodaka, quem tem a voz muito agarrada tem problemas de Bodaka. Distúrbios dos dentes são distúrbios ósseos de Vata e é uma falta de um bom Bodaka Kapha. O Bodaka, ele está responsável, ele é o vilão muitas vezes em pessoas que são fumantes, porque ele acaba intoxicando e sendo a fonte de outros adoecimentos. Mas, em geral, o que a gente mais pega é um Bodaka adoecido por outras questões. Então, a pessoa não se expressou, que é lá do campo de Vata. Aí o Bodaka pode adoecer. É um Pachaka Pitta, um fogo do estômago muito ácido e muito tamásico. E aí isso vai subir para a garganta e vai trazer a esse Bodaka Kapha qualidades tamásicas. Uma soma de por exemplo, uma pessoa que mente e acredita na própria mentira é uma soma de Prana Vayu, movimento de ideias, com Sadaka Pitta, com discernimento de ideias, com Bodaka Kapha, com a expressão do ser e com o Dana Vayu, tá? Então é uma grande soma de coisas, é interessante você entender na arquitetura de Subdosha, mas eu não pego muitos problemas em Bodaka Kapha. É um Subdosha que adoece menos por ele só. Agora, um dos vilões, se não um dos maiores vilões, que ele só adoece quando os outros Subdoshas adoeceram, o que é uma infelicidade, porque talvez se ele adoecesse cedo, as pessoas cuidavam cedo. Como ele só adoece quando os outros Subdoshas de Kapha adoeceram, nem todos os outros Subdoshas, mas ele precisa ao menos de 2, 3 para agravar ali, e quando ele adoece assim já é muito triste de ver. Tarpaka Kapha. Tarpaka Kapha é aquele que promove o contentamento. É aquele que promove a memória. Tarpaka Kapha é não só o cérebro, é o líquor que envolve o cérebro. É o campo da memória. É aquela pessoa que não tem memória, tem o corpo branco, tem o corpo seco, tem o corpo frio. E aí ele não tem uma boa mucosa, uma boa presença de... Tá aparecendo uma mensagenzinha no meu celular falando que eu tô offline aqui, estranho. Ele não tem uma boa presença de aterramento na mente. Então, por exemplo, quando você trata depressão, quando você trata esquecimento, quando você trata doenças avançadas de degeneração da mente, a gente já está falando da falta de Kapha no corpo, não só na digestão, não só no intestino, não só no pulmão, não só na garganta, mas os seus 7 tecidos corporais estão sentindo tanto a falta do dosha Kapha que ele está chegando a afetar a mente. E o dosha Kapha na mente é o que vai promover contentamento com a vida, é o que vai promover memória, é o que vai dar a sensação de preenchimento no coração. Então ele está intimamente ligado, por exemplo, com o Ojas, ele está intimamente ligado com a sensação de vitalidade, com o discernimento de Tejas. Então, como é que você vai ter um bom discernimento mental se a sua mente não tem um combustível nobre para queimar? A sua mente está queimando diesel. A pessoa se alimenta de café preto, pãozinho com Becel, porque a propaganda da Becel é ótima. E aí, na hora do almoço, come uma salada e um franguinho grelhado. E aí, na janta, come uma pizza. E aí tá falando assim, cara, não tenho pensamentos bons, mas como é que você está nutrindo o seu Tarpaka? Tipo, vou à igreja, eu leio a Bíblia, ou seja, você está tendo um prana, né, um campo de ideias bem legal. Eu canto mantras rítmicos, ouço sons métricos, música clássica, ou seja, o Tejas, né, o Pitta da mente está maravilhoso. Mas e como é que você está nutrindo, né? Eu fui me vendo, eu sempre fui esperto, mas eu fui me tornando sábio a partir do momento em que minha mente começou a guardar todo tipo de coisa. Eu compro um livro, folheio o livro e meio que li o livro. É meio doido, não é? Tipo, eu pego a ideia das coisas e vejo que a minha mente consegue conectar essas ideias por causa de anos, de mais de uma década. Não é legal poder dizer isso, mais de uma década consumindo ghee, consumindo tâmara, consumindo especiarias, consumindo leite cozido com especiarias, centelha asiática com regularidade.
daqui a 3, 4 anos a Sanken vai fazer 10 anos, eu já vou dizer que eu consumo as minhas próprias fórmulas há 10 anos. Eu sou uma boa propaganda, principalmente mentalmente, do que eu pratico. E eu vejo que essa habilidade que o Ayurveda me dá não é uma habilidade mental, é uma soma das qualidades dos doshas. Então eu sei que o meu defeito foi hiperatividade. Olha como a gente vai amarrar legal agora. O meu defeito, o meu adoecimento foi uma falta de tecidos nobres no corpo a longo prazo, comer muita bobeira, né? Muita bolachinha, muita Coca-Cola, muito sanduíche, qualquer bobeira, eu comia qualquer bobeira. Até 21 anos de idade eu comia qualquer coisa que passasse pela minha frente, sempre tive o Agni muito bom. Então vê que é um bug, ó. O Agni é bom, então tu come qualquer coisa e aí você começa a adoecer, e aí, ao invés de você revisar o que está adoecido, você vai em um profissional que te passa um remédio. Ele não te passa uma rotina diferente, ele não te passa uma análise, ele não te passa uma aula, ele não te passa uma teoria sobre vitalidade. Ele diz para você que se você consumir aquele remédio, os seus sintomas estarão sob controle. Eu sei que a maioria dos profissionais que faz isso não sabe que é isso que está fazendo, mas é isso que está fazendo. Eles te passam um conjunto de posologias para manter seus sintomas sob controle. E aí mantiveram meus sintomas sob controle até o ponto em que eu tentei entender o que eu tinha. Entendi que eu tinha a redução da camada isolante da bainha de mielina. Ou seja, o meu Tarpaka Kapha, eu só fui entender isso uns 5 anos depois. O meu Tarpaka Kapha estava reduzido. Então eu tinha que aumentar a ingestão de gordura de nobre qualidade. Não é óleo de coco. Quem é do curso de Dravyaguna sabe que óleo de coco não tem nada de bom para tecido nervoso. É um óleo frio, leve, seco, não tem nada a ver com mente. É melhor você consumir banha de porco do que óleo de coco se você quer ficar inteligente. Mas banha de porco também não é a solução da vida de ninguém. O ghee que costuma ser a solução da vida das pessoas. E é difícil pegar alguma coisa que seja de tão boa qualidade quanto o ghee. E ghee vegano não conta nessa história, tá? Então vamos lá. Subdoshas. Quando uma pessoa tem pânico, por exemplo, o prana, o movimento de ideias, está muito agitado. O sadaka, o discernimento de ideias, está doido. E o tarpaka, que é quem devia guardar, porque assim, olha só, fritar pensamento, ficar ansioso, ouvir minha mãe falando pela janela, sendo que eu falei, mãe, não fala pela janela não, que você sabe que eu vou estar dando lá e vai me atrapalhar. Mas isso aí a gente consegue controlar, entendeu? Isso a gente consegue, porque o tarpaka está ali para controlar um conjunto de influências que está passando energia, mas tem uma camada isolante ali no fio e você pode pegar no fio que você não vai tomar choque. Agora, quando essa camada kapha reduz no fio, aí você começa a tomar choque. Quando o kapha do indivíduo não está legal, aí ele não consegue controlar os pensamentos. Aí vai ter problema de pranavaya, movimento de ideias, vai ter problema de sadaka pitta, vai fritar a ideia e não vai conseguir manter a concentração, começar uma coisa e terminar, que é o bom tarpaka kapha. Tá? Então assim, eu expliquei para vocês que a luz ela gera intermitentes informações e a gente, claro que não percebe isso dessa forma, mas quando é uma luz de filamento é como o sol, ela está incandescendo e irradiando. Agora, quando é uma luz eletrônica de LED, ela não está fazendo isso, ela está gerando justamente intermitentes repetições que a nossa mente ela vê aquilo que está acontecendo e recebe isso, mas o nosso olho e o nosso discernimento visual não consegue, então a gente não se incomoda tanto assim. Mas Tarpaka Kapha, que precisa de estabilidade, ele sente demais, sente demais. Por isso, quando a gente vai para um local que tem pouca iluminação, para a praia que não tem luz, para o mato que não tem luz, vai dando 7, 8 da noite, nosso corpo naturalmente vai desligando. Existem muitos tratamentos para depressão que começam com ver o nascer e o pôr do sol. Existe uma lâmpada que chama alvorecer e ela é justamente uma lâmpada que serve para ligar na hora, você vai acordar 9 da manhã. E aí você bota um blackout no quarto, bota a lâmpada ali. Quando der tipo 8h15, a lâmpada vai começar a acender. Quando der 9 da manhã, tá brilhando quente ali no seu quarto. Mas ela vai demorar 40, 50 minutos para ligar. E ela imita o sol nascendo para que o seu corpo comece a produzir os hormônios que geram estabilidade na digestão, estabilidade na excreção, estabilidade na mente, estabilidade na tireoide. Então é muito interessante entender a necessidade de estabilidade no corpo. As pessoas ficam assim, vou parar de tomar café e vou trocar café por um chá verde especial maravilhoso.
Ah, eu vou parar de consumir guaraná em pó, mas eu vou consumir ashwagandha com shatavari e tribulus terrestre. Mas, cara, e o nutriente? Tipo, você está comendo tâmara, você está comendo semente de girassol, leite, carnes bem cozidas, cremes, ovos, suflês, coisas pesadas, densas e mucosas, porque a vida é feita de matéria, né? A gente está em matéria, então a gente tem que sustentar essa matéria. Esse é o meu templo. Como eu cuido do meu templo? Né? O templo é feito de mármore, de pedra, de estrutura. Qual é a estrutura do meu templo? Muco do estômago, muco do pulmão, muco da boca, muco da mente, beleza? E por último, galera, a dica, já fui muito mais instalador do que eu sou agora, mas o uso constante de super nutrientes, de massagens, de coisas assim, fez com que o meu Sleshaka. O Sleshaka é aquele que promove o movimento. Então o Sleshaka ele é responsável por permitir que a minha articulação, que os meus ossos não batam uns contra os outros. Então o Sleshaka ele é esse muco intraarticular. E ele fica super bem guardado e protegido. Ele geralmente não está em acesso ao corpo, né? Quando a gente é criança e tudo, ele até está em melhor acesso, mas geralmente ele não tem tanto acesso assim. Então o cara fala assim, extravasou o líquido intraarticular. Ele está dizendo o quê? Estourou Sleshaka. Sleshaka é o subdosha de Kapha que só fica ruim, ele só adoece se os outros subdoshas adoeceram. Geralmente ele adoece para falta de Sleshaka. Então quando a pessoa começa a estalar, a craquelar e tudo, ela já está com falta de Kapha no corpo todo. Tá? É muito importante manter a nutrição óssea, é muito importante porque os ossos nutrem o tecido nervoso. Então, se você não está com nutriente na mente, você já não está com nutriente nos ossos, você já não está com nutriente no intestino. Então, muitas vezes você começa a ter os ossos secos, a ter esquecimento, porque você está tirando a lubrificação dos ossos, está tirando a lubrificação do cérebro para mandar a lubrificação para o intestino. E aí a pessoa com certeza já está constipada também. E eu nunca peguei, eu já atendi muita gente, nunca peguei um caso de artrite, de artrose, de artrite reumatoide, de Alzheimer, de demência senil, de qualquer problema de degeneração óssea ou degeneração mental que não seja falta de dosha kapha. É sempre falta de dosha kapha, sempre falta de dosha kapha, sempre falta de dosha kapha. Ou seja, é falta de mucosa, falta de lubrificação. E 99% das vezes, se não for 100%, tá? Quando eu digo que é 100% tem certeza, agora não tenho certeza de todas as vezes que eu peguei, a sede é intestino. Tá? É claro que a sede sempre é rotina e sempre é alimentação, mas você consegue saber quando a pessoa tem 30 anos de idade, ela já não vai ao banheiro todos os dias. A menstruação já é irregular, a ejaculação já é precoce, já não tem vitalização naquela região excretora. Você já consegue saber que essa é a sede de adoecimento. Só que o intestino não dói. O intestino ele vai dar uma secada, aí você vai ficar um dia sem ir ao banheiro e depois você vai começar a usar mamão, vai começar a usar iogurte com fruta que gera uma leve diarreia, que é péssimo para o corpo, mas você acha que isso é qualidade. E aí vai dando, daqui a 30 anos você vai ter essa falta de boa mucosa, que deveria ter resolvido seu problema de intestino, mas não resolveu, você não cuidou, você acidificou o corpo, você irritou o intestino. Se o intestino funciona porque está irritado, não porque ele está fluido, mas só que assim, para o tecido nervoso e para o tecido ósseo é indiferente. Ele está sentindo falta de kapha há 30 anos. Então os problemas de degeneração mental e degeneração óssea acontecem depois dos 50, dos 60 anos por falta desse kapha por décadas nas pessoas. E aí a gente tem aqui os 5 subdoshas que dão suporte ao kapha, né? É o subdosha da digestão, o Kledaka kapha, o Avalambaka, que dá suporte no pulmão, o que dá suporte na boca, que é o Bodhaka, o que dá suporte na mente, que é o Tarpaka, o que dá suporte nas articulações, que é o Sleshaka. Aquele que segura o excesso do rolê, igual se o Vata vai adoecer, o intestino grosso adoece porque ele aguenta segurar o rolê. É o Apana, beleza? É o do intestino grosso para Vata. Quando o Pitta não está aguentando o rolê, ele começa a jogar acidez para o sangue. E aí o sangue aguenta o rolê. Ele fala assim, cara, tô ficando quente, mas eu aguento. Eu vou ficar sangue quente, mas eu aguento.
O Kapha, ele é o Avalambaka, é o subdosha de suporte do pulmão, é o Avalambaka, e uma grande sede, ou seja, eu vou dizer assim, o segundo, né? O segundo é o Kledaka. Então, a grande sede de Kapha no corpo é o pulmão. Então, quando a pessoa fala assim, cara, eu estou produzindo muito muco pulmonar, é porque o Kapha está tentando excretar o excesso ainda que ele tem para o pulmão. E aí, quando ele fala, mano, estou com peso no estômago, já é um pouco a evolução disso. Tá? E agora, se lá no Vata, o subdosha que quando adoece é sinal de que todos os outros adoeceram era o da circulação, se lá no Pitta o subdosha que adoece mostrando que todos os outros adoeceram era o da pele, no Kapha o subdosha que adoece mostrando que todos os outros adoeceram é o subdosha da articulação. Então, quando você está com excesso de líquido intraarticular, quando você está com edema no joelho, você está com excesso de Kapha no corpo todo. E quando você está com as juntas estalando, você está com dores articulares, você está com falta de Kapha no corpo inteiro. Tá? E aí a gente vai amarrando bem esse conhecimento dos subdoshas. E aí, assim, cada subdosha tem uma similaridade com outro subdosha de outro dosha, né? Então, se eu adoeço o subdosha da digestão de Vata, eu vou adoecer o de Pitta, eu vou adoecer o de Kapha. Se eu adoeço o subdosha de suporte do pulmão, que é o do Avalambaka, eu vou adoecer plasma e sangue, né? E vou adoecer sistema circulatório, que é o que se sustenta por isso. Então, a arquitetura de entendimento de subdosha é muito bonita. Soma isso, os diferentes tipos de Agni, soma isso, os 7 tecidos e as qualidades Vata, Pitta e Kapha, boas ou ruins em cada um dos tecidos, e o entendimento de Prana, Tejas e Ojas, e a sede de adoecimento dos órgãos, dos doshas, os órgãos de adoecimento de cada dosha, aí você tem assim uma amarrada legal, hein? E aí assim, galera, eu tô vendo muita gente nova na live, maneiríssimo, né? Só que é difícil, tá? Já vou começar, antes de eu ler a caixinha de perguntas, já vou começar assim, olha só. É difícil dar dica, porque se eu der, quando eu posso dar a dica eu dou feliz. Agora, eu não sei quem vocês são, não sei como tá o fogo digestivo de vocês, não sei qual a idade de vocês, em qual etapa da vida você está. Você está numa etapa mais Vata, mais Pitta, mais Kapha. Não sei se vocês vão ao banheiro todos os dias, se a língua de vocês está vermelha, se a língua está vermelha com muco, se está branca com muco. São coisas totalmente diferentes. Se ela está com aquosa ou não. Então, todas essas coisas são coisas que eu preciso saber quando eu vou dar uma dica um pouco avançada. Então, para eu não passar os próximos minutos me desculpando pelas dicas que eu não vou dar, eu já estou me desculpando agora e vou passar direto por várias dicas que eu vi que foram pedidas, tá? Vamos lá para o começo, galerinha. Fiquem à vontade para participar. Estou lendo parte por parte aqui. Faço curso de Yoga Sutras. Acho muito difícil. Você poderia falar um dia? Talvez em outra experiência seria melhor. Olha só, eu não sou um cara entendido de sutras, tá? De versos do yoga, né? Que são tipo das frases chave do conhecimento, tá? Não sou muito entendido, eu sou muito do empirismo. Eu estudei a Ayurveda, que é uma ciência de propriedades físicas, né? Então, falando assim, Yoga, Tantra e Ayurveda, é um bom resumo. Ó. O Yoga é a minha relação com a minha mente. Eu preciso controlar a minha mente para que eu consiga fazer uma live. Vocês precisam controlar a mente para que vocês não fiquem fazendo milhões de coisas quando vocês estão fazendo a live, que vocês tenham o melhor proveito. E para que eu controle a minha mente, eu aprendo a controlar a minha respiração, a ficar numa postura que não é tão confortável assim, mas fazer dessa postura algo confortável. Então, yoga é a minha relação com a minha mente, a minha relação comigo mesmo, a minha relação pessoal. Tantra, ele virou sexualidade muitas vezes, mas Tantra é o que a gente está fazendo aqui. Tantra são relações expressivas. Então eu me expresso pelo meu chakra da garganta, pelo meu Udana Vayu, e vocês recebem a expressão da mesma forma. Então vamos dizer assim, mas eu não estou me expressando. Tá, vocês podem não, eu posso não estar vendo vocês se expressando, mas a própria linguagem corporal de vocês perante a live que eu estou fazendo já conta pra caramba. Então depois que você aprende a medir pulso, depois que você aprende a olhar olho, língua, unha, olhos, olhar mão,
mão, você aprende a leitura corporal. Então, a leitura corporal das pessoas é uma parada muito legal, assim, de você ver o movimento da pessoa, para onde ela virou, para onde olhou, qual o comportamento das mãos, comportamento do lábio, do nariz, tudo é muito legal de entender. E esse relacionamento todo é Tantra, tá? Isso tudo é Tantra. Então, o yoga é meu relacionamento com a minha mente, o Tantra é o relacionamento que tem entre seres, o relacionamento emocional de um ser com o outro, eu com as plantas comigo, nessa parte emotiva. Agora, a Ayurveda é a relação que o meu corpo tem com os elementos do planeta. E que os elementos do planeta têm com o meu corpo, que o ar tem com o meu corpo. Então, o Ayurveda é um estudo da matéria se relacionando, o Tantra é um estudo dos seres se relacionando e o Yoga é um estudo da minha mente se relacionando com o meu corpo, tá? E eu sou muito bom de Ayurveda. Os outros eu sei pra mim, eu diria. Te conheci hoje no YouTube. Galerinha, lembrando vocês, ó, depois, para quem nunca acessou o link do meu perfil aqui no Instagram, acessa o link do meu perfil, você vai ver lá o meu YouTube, que tem vídeo pra caramba de tudo que é tema. Vocês vão ver o site da Sankhya, que tem muita informação, tem todos os terapeutas que se cadastraram lá, ó, o cadastro de terapeutas é grátis. Tem muita gente que me comunica que vem sendo procurado pelos cadastros de terapeutas. Eu vou ver se eu dou uma incrementada nesse cadastro ainda. Mas se você conhece um terapeuta de Ayurveda, pergunta se ele já se cadastrou no site da Sankhya. O cadastro é gratuito. A gente tem, se eu não me engano, 70 e poucos terapeutas cadastrados. Eu ainda acho pouca gente. Oi, Alessandra. Você e Michelle estão por aí. Que bom. Que bom ter vocês aí. Foi um tema bem legal pra gente, né? Como aumentar o fogo digestivo? A panaceia ajuda? Sim, panaceia ajuda, tá? Ao menos em dia de jejum você pode tomar panaceia. Posso tomar suco matinal à noite e pela manhã? Olha só, eu acho que não é legal tomar ele à noite porque é muito fluido. E à noite a gente precisa de uma coisa um pouco mais estável, tá? Por quê? Porque senão você vai ter um sono muito agitado. Você precisa de um sono mais pesado um pouco, então não indico tomar suco à noite, tá? E nem usar o tônico da Sankhya à noite. Estado de demência, qual o tratamento? No mínimo, reposições dos olhos e aumento do fogo digestivo para digerir os olhos, tá? Eu gosto muito dessa receita que eu falo para vocês do Elixir 2.0, da Panaceia 2.0, que é o Elixir, que é uma mistura de fruta com tâmara, com ghee, e gosto muito do chai, metade leite, metade água, especiarias de chai, açúcar mascavo e centelha asiática e ghee, tá? Aquele chai da mente que eu vivo dizendo para vocês que é um chai sonífero também. Obrigado pelos parabéns aí que vocês estão me dando. Eu sei que essa live foi muito boa. Melhor live, muito bom. Entendo o que você fala, o problema é que esqueço. Então, já vamos incrementando esse tarpaca cafa aí, tá? E nutrição óssea, galera, a melhor coisa para nutrição óssea é a Abhyanga. Esse elixir que eu falei para vocês é bom, esse chai que eu falei para vocês é bom, mas a Abhyanga, massagem tradicional ayurvédica com óleo de gergelim ou óleo de germe de trigo, tá? Minha avó fazia uma gelatina de ossos de galinha com pés, principalmente. Tomávamos como um caldinho. Nunca quebrei os ossos. Hoje ainda faço de vez em quando. Mas o Slechaka tá meio dolorido. Boa. Slechaka, sim. Vou escrever Slechaka pra gente aqui, Regina. Mas vou daqui a pouco, porque é bastante coisa. Eu vou deixar a live salva com os nomes dos subdoshas pra vocês, tá? Alimentação para falta de kapha, Paty, é uma alimentação de gorduras e coisas quentes, tá? Então, galera, é difícil assim, porque olha só, vou explicar uma coisa para vocês, ó, tá tendo umas perguntas assim, e para excesso de kapha e para falta de kapha? Quando a gente tá leigo nesse tema, o que parece excesso de kapha pode não ser. Então, uma gordura que uma pessoa tá, vamos lá, eu gosto de ter 50, aí a pessoa tá com 70 quilos, então ela tá tipo 20 quilos acima do peso. Aí você vai falar assim, cara, é distúrbio kapha, ponto. Aí vamos fazer um diagnóstico, ó. Vamos olhar a língua. Se a língua tá mucosa, a gente sabe que tem mais tecido do que o corpo aguenta digerir, beleza, já é uma coisa. Se a maior quantidade de muco está lá no fundo da língua e é um muco amarronzado ou esbranquiçado espesso, eu sei que a fonte de intoxicação foi o intestino. Aí eu vou perguntar assim, ó, você engordou
depois que constipou ou você constipou depois que engordou? Ah, não, eu não ia bem ao banheiro, eu era magrinha e não ia bem ao banheiro. E aí você resolve o caso. Ah, então tá, então seu problema não é cafa. Você tem um problema vata há tantas décadas que secou as suas excreções e gerou acúmulo. Se eu recuperar o processo excretor, se eu recuperar o movimento da ponta do funil, eu desobstruo o tecido gorduroso. Vamos tentar? Vamos. Aí você resolve o caso. Então, como eu não sei qual é o caso de vocês, é difícil eu ter uma evolução, tá? Fazia tempo que eu não te ouvia, quanto aprendizado eu perdi. Adoro te ouvir, como você sabe. Que legal, pessoal. Obrigado, Meira. Pessoal, quem está perdendo as lives, depois passa no meu Instagram, clica no sininho que tem no meu Instagram e aí você vai ver ali a opção de marcar para você ser avisado quando for começar a live, tá? Pararará. Dica para melhorar artrite, a Bianga. Jana, eu dou curso, tá? Eu tenho o curso de culinária e nutrição, que acho que é um cargo-chefe para as pessoas entrarem, entenderem a Ayurveda. Não precisa ser chefe de culinária, não precisa ter cozinha em casa para você tirar proveito desse curso, tá? É um curso que te ensina a escolher melhor todos os alimentos do seu dia a dia, saber o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve, quais são os antídotos dos alimentos, quais alimentos são incompatíveis uns com os outros, quais alimentos são super compatíveis e auxiliam na absorção um do outro, tá? Thaís, você tem algum curso ou pensa em fazer para leitura de pulso? Thaís, a minha paixão é pulsologia, tá? E agora tem sido quiromancia, leitura da mão. Quiromancia tem me ajudado muito nas consultas, porque como eu não posso medir o pulso dos meus pacientes online, eu consigo ler a mão. Então ainda é uma segunda ciência para me ajudar nos diagnósticos, mas quero muito fazer um curso de diagnóstico avançado, muito, muito, muito. Grande Kelly, que bom que você tá aí, querido. Não tinha salsão hoje, usei ora pronobis. O que você acha? Pode ser ora pronobis, pode ser pepino, pode ser abobrinha, pode ser chuchu, desde que você use água bem quente, tá? Bem quente. Muito conteúdo, né, galera? Eu gosto bastante de poder abordar um tema tão legal e ser recebido por tantas pessoas. A gente bateu 90 e poucas, né? Como tratar uma pessoa obesa agravada em vata? Aumenta o fogo digestivo. É mais ou menos o que eu falei. Aumenta o fogo digestivo, aumenta a oleosidade, tá? Às vezes o obeso tá obeso seco. É isso que eu quis dizer. Porque tem a gordura fluida, aquela gordura que você aperta é molinha, assim, essa é uma gordura cafa. Tem aquela gordura dura que você aperta, ela é bem dura, assim, essa é uma gordura vata, tá? E aí óleo e calor ajudam bastante. O acupunturista me disse que tenho muito líquido intestinal, né? Tenho muito edema. O que você indica para secar um pouco o corpo dessa água em local errado? Abhyanga e Suedana, tá? E uso regular de especiarias. O suco matinal ajuda bastante. Lembrando que tem que bater o suco com água quente, galera. Usei óleo de gergelim e depois entrei num processo de vermelhidão. Eunice, óleo de gergelim é um óleo bem pita, tá? E aí você tem... É por isso que eu fico falando para vocês, ó, como é difícil dar dicas. Se você um dia me perguntou assim, o que é bom para artrite e artrose, eu vou falar assim, óleo de rícino com óleo de gergelim. Mas aí, se eu olhar a sua foto aqui, você me parece uma pessoa bem pita. Você tá lourinha, parece estar com o rosto avermelhado, então o óleo de gergelim nunca vai fazer bem para o indivíduo pita ou pita-cafa, tá? As minhas articulações estalam muito ao fazer exercício. O que você recomenda? Isso daí que fez mal para nossa amiga ali em cima. Massagem com óleo de gergelim, tá bom? Mas eu recomendo que vocês façam... É isso, galera. Tem que refinar, tem que estudar, tá? Quais as propriedades do óleo de linhaça dourada? As mesmas propriedades da linhaça. Ele é picante e ácido, tá? Então é um óleo meio que como azeite. Então ele é um óleo fino que aumenta o fogo digestivo, aumenta a acidez. Ele não é um super nutriente, não é tão legal assim não, tá? A Abhyanga pode ser feita no período menstrual ou com baixa imunidade? Não e não. Você só pode fazer a Abhyanga se você tem fome, tá bom? Eu estou atendendo? Sim. Manda uma mensagem para mim, que depois eu passo o contato da minha assistente, da Carol, e vocês marcam com ela pelo WhatsApp, tá bom? Ah, valeu, Sula. Tarpaca, Bodaka, Valambaca, Kledaka, Slechaka. Amém. Isso aí. Posso congelar o suco matinal e descongelar pela manhã com água quente? Não consigo prepará-lo de manhã. Olha só, Bi.
prepara à noite, não congela, põe na geladeira, tá? Se você vai espremer limão, não espreme limão. E aí de manhã você vai esquentar ele na chaleira ali, e se você vai espremer limão, você espreme de manhã, tá? Não é o ideal? Não, não é o ideal. Dá para fazer? Dá para fazer. Qual é a segunda opção, tá? Deixa o seu suco pré-preparado lá para jogar no liquidificador. E eu entendi, pelo que eu entendi, o problema é usar o liquidificador. Pega uma toalha grossa mesmo, envolve no liquidificador ali, aí sim, e liga. E aí não faz barulho, tá? Não faz barulho. E óleo de semente de girassol para massagem é bom? Sim, Regina, sim, tá? Óleo de semente de uva e óleo de girassol são legais, óleo de germe de trigo é legal, óleo de gergelim é legal. E o Mahabringaraj Taila da Sankhya não é legal não. Isso aqui é o must have, é o melhor que há. Não tem nada nesse frasco aqui, por sinal. Já deve ser o meu 5º frasquinho de óleo. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, pessoal. Estou chegando no final da live de hoje, aonde eu consegui durante essa semana abordar os 15 subdoshas. Eu achei que eu estava sendo muito ousado. Tava, mas deu certo. Aí sim, né? Fui ousado na hora certa. Então é o seguinte, galera, eu vou pensar direitinho no tema da semana que vem. Eu vou viajar daqui a pouco com os meus amigos de infância. A galera pegou um sítio, uma vez por ano o pessoal tá fazendo esse encontro, vai levar, olha que programa legal, hein? Olha o naipe do seu terapeuta. A gente vai levar 10 computadores e vai passar o final de semana jogando joguinhos que a gente jogava com 15 anos de idade. Maravilha, hein? Aí sim. Vamos jogar vôlei, futebol, vamos lá para Penedo brincar. E aí, vou pensar direitinho nos temas. Agradeço muito a presença de vocês. É muito gostoso para mim fazer esse trabalho. E é isso, galera. É isso, tá? Vamos que vamos. Até a próxima. Adorei a live de hoje. Vou curtir uns momentinhos finais com a minha mãe aqui que vai ficar com os pets para mim. Namastê. Até a próxima. A gente se vê nos stories e na próxima live.